Olá, sou o professor Antônio Carvalho e na aula passada nós aprendemos sobre o funcionamento de um HTTP Servlet. Agora vamos colocar a mão na massa para a gente criar este servlet usando a classe HTTP Servlet como base. Vamos lá. Vamos criar aqui um projeto também do tipo web chamado aula 5. Então aqui a gente cria aula 5. O Target Runtime mantém lá do Apache. Se você tiver dúvida aqui, tem uma aula anterior, acho que é a aula que eu falo sobre arquitetura e como que cria um projeto usando o Eclipse. Então aí eu ensino como é que configura esse Target Runtime. Vamos deixar como aula 5 mesmo, clica em Finish. O nome na URL vai ser aula 5. E aqui dentro nós vamos criar um pacote e uma classe. Então vamos criar um pacote. Até pode, na verdade não pode. Você não deve criar nenhuma classe de servlet no pacote padrão. Normalmente isso dá erro nos application servers. Vamos criar aqui um pacotinho do curso. Dentro desse pacote nós vamos criar uma classe chamada, vou chamar de meu HTTP Servlet. Eu vou criar na mão e depois eu vou ensinar para vocês um truquezinho que fica um pouquinho mais fácil. Tá? Então a gente cria a classe e aí com a classe criada nós vamos herdar de HTTP Servlet. Tecla lá Ctrl+Shift+O para importar tudo automaticamente. E aqui no HTTP Servlet, assim, eu não preciso implementar nada. Se eu não implementar nada, é claro, não vai funcionar para nada. Mas eu posso, por exemplo, implementar o doGet. Então eu escrevo lá o método doGet, public void doGet. Ele recebe dois objetos, né, como todos os outros métodos, HTTP Servlet Request, vamos chamar de REQ, e HTTP Servlet Response, vamos chamar de RES. Vamos dar um Ctrl+Shift+O para importar esses dois caras. Então, ele tem esses dois objetos e agora a gente consegue colocar o código aqui. Então, aqui eu vou colocar o código para executar quando o meu servlet for acionado. Deixa eu diminuir só um pouquinho a tela aqui. Vamos pegar aquele objeto getWriter que tem lá no objeto de response para que a gente possa mandar textos lá para o navegador. Então a gente chama lá res.getWriter e isso aqui a gente vai colocar num objeto chamado out, que vai ser do tipo printWriter. Do mesmo jeito que a gente fazia com o outro servlet lá, dá um Ctrl+Shift+O e importa tudo automaticamente. Ele está dando um erro porque isso aqui gera uma exception. Vamos lançar essa exception. Então, vamos lançar aqui, throws IO exception. E pronto, agora a gente pode mandar um texto lá para o navegador. Vamos mandar um println. Vamos dar um out.println. E vamos mandar um olá mundo para eles. Olá mundo. Vou mandar como H1. Normalmente o navegador pega isso daqui e já sabe que é um HTML. Mas pode ser que isso não aconteça. Então, eu posso fazer o seguinte, na hora que eu for mandar um texto, eu já posso preparar a resposta dizendo que o tipo da resposta que eu estou mandando é do tipo text/html. Aí eu garanto que o navegador vai saber lidar com isso aqui. Eu tenho certeza que o navegador vai pegar isso aqui e já vai tratar como um HTML. Se ele tratar como texto puro, ele simplesmente vai colocar esses códigos e essas tags aqui lá na tela. E não é interessante para a gente. Pronto, olá mundo, está aqui. Agora a gente só precisa associar essa classe aqui com uma URL. Então a gente põe a annotation no web servlet. Vamos colocar aqui meu servlet. Pronto. Dá um import nessa classe também, Ctrl+Shift+O. Agora o meu servlet ele está pronto para poder ser executado.
Então a gente vai colocar esse projeto lá no nosso Tomcat. Vamos pegar o projeto aula 5 e arrastar para o Tomcat aqui. O nosso Tomcat já deve estar com 2 projetos agora, né? Vamos tirar esse aula 4 aqui, ó. Vamos remover ele. Vamos deixar só o aula 5 lá no Tomcat. Pronto, vamos startar o Tomcat. Pronto, está startado. Não deu nenhum erro, tudo informativo. E aqui a gente pode acessar localhost 8080 aula 5 meu servlet. Alguma coisa está errado. Meu servlet, faltou o R aqui. Vamos botar um R e vamos restartar o Tomcat. Mexeu no servlet, restart o Tomcat. Tá? Pronto, agora veio o textinho Olá Mundo. Então esse é um HTTP Servlet. Se a gente quiser, vamos só fazer mais uma brincadeira aqui. A gente pode, uma das vantagens é que a gente pode conseguir manipular as informações que vieram no protocolo HTTP. Então, através do objeto rec, que eu tenho todas essas informações, eu posso pegar, por exemplo, os cabeçalhos. Vamos pegar aqui, ó, get header names. Então, eu vou pegar, esse aqui me dá um enumeration com todos os cabeçalhos. Vou chamar de cabeçalhos. Vamos guardar isso numa variável, enumeration string. E aqui, com essa variável, cabeçalhos, a gente consegue analisar se tem mais elementos, né? Esse has more elements e next element. Então isso é baseado num padrão de projeto chamado iterator, se tiverem a oportunidade depois de aprender, é legal. Que é assim, a gente pode acessar todos os elementos que tem nesse conjunto apenas com essas 2 funções. Então eu vou testar se tem mais elementos. Se tiver mais elementos, ele vai me retornar true. Se não tiver, ele retorna false. E se tiver mais elementos, eu pego o elemento através do next element. Então é como se ele tirasse aquele elemento do conjunto. Aí eu pergunto de novo, tem mais elementos? Tem. Então eu pego através do next element. E assim até acabar todos eles. Então a gente faz assim, ó, while cabeçalhos has next element, has more elements, né? Has more elements. E vamos fazer assim. Desculpa, deixa eu colocar esse print para cima. E ao invés de Olá Mundo, vamos fazer assim, vamos botar Olá Mundo, melhor, ao invés de Olá Mundo, vamos colocar aqui todos os cabeçalhos. Então na primeira linha a gente criou enumeration, né, baseado no get header names, depois a gente criou o print writer, só vou criar uma vez, então não vou botar dentro do while. Vamos colocar um textinho lá, todos os cabeçalhos, todos os cabeçalhos do HTTP, e aqui a gente vai colocar isso na tela. Deixa eu só botar esse res também lá para cima, para a gente dizer que é um text HTML. Então vamos colocar isso aqui tudo lá na tela. Print line. Eu vou colocar aqui um P de parágrafo e o nome do cabeçalho. Cabeçalhos. Pego o próximo cabeçalho. Pronto, e depois a gente fecha o parágrafo. E fecho o while. Se eu quiser ter certeza que tudo foi para lá, eu dou um flush. E aí eu me asseguro que tudo isso daí vai lá para o navegador. Vamos restartar o servidor. Restartamos o servidor. Vamos acessar de novo. E aí, ó, todos os cabeçalhos e todos aqui os nomes de todos os cabeçalhos. Tá? Se a gente quiser ver o conteúdo de um cabeçalho, então eu chamo getHeader e passo esse nome para o getHeader. Aí ele vai me dar o conteúdo desse nome aqui. Vamos só fazer uma pequena modificação. Lá no nosso código, aqui a gente tem o has next element, a gente tem o nome do cabeçalho, né? Vamos extrair esse cara aqui, ó, e colocar numa variável. Vamos criar uma variável chamada nome cabeçalho.
aqui eu peguei o next element, peguei o nome do cabeçalho. Então aqui a gente coloca o nome do cabeçalho. Agora vamos pegar e criar uma variável com o valor do cabeçalho. Para a gente pegar o valor do cabeçalho, nós vamos usar o objeto rec, o request, né, que veio aqui. Vamos pegar aquele método chamado getHeader. E aí eu passo o nome do cabeçalho para cá e ele vai me dar o valor daquele cabeçalho. Nome do cabeçalho, vamos colocar um texto aqui, ó, 2 pontos, e o valor do cabeçalho. Normalmente é assim, aparece o nome e o valor. Vou colocar mais um mais aqui que está faltando. Tem um enter aqui. Muito bem. Vamos rodar agora. Reiniciar, né? Vamos reiniciar primeiro o servidor. E agora é só rodar novamente. Ó. Aqui eu tenho o nome do cabeçalho e aqui eu tenho o valor do cabeçalho. Nome e valor. Nome e valor. Tá bom? Você pode fazer a mesma coisa com os parâmetros. É a mesma coisa. Só que ao invés de getHeaderName seria getParameterNames. Vou deixar para que vocês façam esse dos parâmetros para mostrar todos os parâmetros também, como uma espécie de exercício de casa. Encerramos essa aula com a parte prática do HTTP Servlet. Vamos nos ver na próxima aula, onde vamos conversar sobre escopos de memória. Os escopos de memória servem para guardar objetos dentro da memória e a gente vai poder passar esses objetos do servlet para a página e da página para o servlet. Tá bom? Até a próxima aula. Até breve.